Olá pessoal, tudo bem? Retomando essa série de vídeos, vamos continuar a analisar essa nossa grande série, a competência material da Justiça do Trabalho. No último vídeo, como a gente conversou, falamos sobre o 114, inciso 4. Eu pulei de propósito o inciso 5, depois a gente vai falar com mais calma. Vou deixar um vídeo só para ele mais para frente. E agora, então, estamos no inciso 6 do artigo 114, que também é um tema bastante importante para a gente. Tá? Diz lá o inciso 6 do artigo 114. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Rodolfo, o que é isso? Dano moral, dano patrimonial. Dano moral são as hipóteses em que a Justiça do Trabalho julga o dano moral. Nós temos várias hipóteses de julgamento de dano moral na Justiça do Trabalho. Destacamos, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, tá? Acidente de trabalho, doença ocupacional. São alguns exemplos que geram dano moral na Justiça do Trabalho, mas nós temos outros. Por exemplo, a reversão da dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa, quando há uma falsa imputação de um crime, o atraso reiterado de salários. Inclusive, te convido a você assistir aqui no nosso canal uma série de vídeos sobre dano moral na Justiça do Trabalho. Lá eu falei só sobre dano moral. E alguns dos exemplos que eu acabei de falar agora estão lá gravados. Ou seja, então, vamos repetir. Assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, doença ocupacional, atraso reiterado de salários, reversão da dispensa por justa causa, incêndio de justa causa, com a falsa imputação de um crime, a questão do controle do uso do banheiro, a restrição ao uso do banheiro, o abuso na cobrança de metas, tá? São alguns exemplos de dano moral na Justiça do Trabalho. Tá? E nós temos agora um capítulo da CLT, 223-A em diante, dispõe acerca do dano moral na modalidade, né, dentro do chamado gênero, que nós chamamos o dano moral, espécie de um gênero chamado dano extrapatrimonial. Tá? Então, show de bola. Visto isso, dano material ou patrimonial. Dano patrimonial, aqui nós vamos aplicar a teoria da responsabilidade civil. Nós temos aqui duas espécies de dano patrimonial: lucro cessante e dano emergente. Os danos emergentes são aqueles danos imediatos. Normalmente são as despesas, tá? Ou seja, são aqueles danos que você já consegue quantificar, mas a própria jurisprudência admite que ao longo da ação você possa prová-lo, né? O chamado pedido genérico. Então, por exemplo, o empregado sofreu um acidente de trabalho, então ele vai ter que fazer um tratamento médico, vai ter que utilizar de prótese, por exemplo, se ele perdeu algum membro, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que ter gasto médico. Tudo isso está dentro do dano emergente. Artigo 949 do Código Civil. Por outro lado, nós temos o chamado pensionamento indenizatório ou pensionamento da responsabilidade civil, que é o que a gente chama de lucro cessante. Né? Isso decorre da perda da capacidade laborativa, isso realmente acontece. Tá? Está o 950 do Código Civil. A própria jurisprudência do TST entende que esse lucro cessante vai ser de acordo com a incapacidade do trabalhador. Pode ser 10, 20, 30, 40%, pode ser 100%. Vai depender de prova pericial. Inclusive, o TST fala que não há direito subjetivo que isso seja pago numa única parcela. Eu posso pedir numa única parcela, pegar lá a expectativa de vida, somar tudo e aplicar lá. Ó, Rodolfo, vou aplicar lá, vai dar R$ 1 milhão essa pensão, de uma vez só. O julgador pode entender que não, pela capacidade econômica do ofensor, ele não tem como pagar isso tudo de uma vez só. Então, ele vai manter de forma mensal. Tá? Eu falei dano moral, dano material. Tá? Inclusive, mencionar aqui também sobre o dano moral, antes que eu esqueça, sobre o dano moral pré e pós-contratual. Pré-contratual, os casos de discriminação na contratação. Apesar de não termos ainda um contrato, se a pessoa sofreu uma discriminação estética, por exemplo, racial, ou até mesmo discussão de discriminação política antes da contratação, isso também gera dano moral pré-contratual, a competência nossa da Justiça do Trabalho. E também temos o dano moral pós-contratual. O dano moral pós-contratual ocorre com as chamadas listas sujas ou listas negras, nas quais empresas trocam entre si dados envolvendo trabalhadores que propuseram a ação. Por isso que na Justiça do Trabalho você não pode consultar o processo pelo nome do trabalhador ou pelo nome da empresa. É para evitar que essa prática se perpetue, infelizmente.
quando eu comecei a, né, atuar na área trabalhista, a gente podia consultar pelo nome do trabalhador, o nome da empresa. Só que isso gerava essa troca de informações, chamada lista suja ou lista negra. Por isso que não é possível consultar na Justiça do Trabalho, infelizmente. Tá bom? Beleza, pessoal? Com isso, fechamos mais esse vídeo sobre competência e metodologia de trabalho. Paramos aqui nosso inciso 6. Tá? No próximo vídeo, eu retomo inciso 7, depois 8, 9, e eu vou ter um vídeo só ao final sobre conflito de competência, que é o vídeo envolvendo o nosso inciso 5. Aí a gente fecha na parte de competência material, tá? E a gente segue com outros vídeos, tá bom? Espero que esteja gostando dessa série. Se você está conhecendo a gente pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Se inscreva no nosso canal, por favor, dê essa moral. Quanto mais curtidas, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que é feito com muito carinho para você. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fui!